Muito obrigado. Eu que fiquei extremamente lisonjeado. Obrigado mesmo pelo carinho. A sua experiência, né? Essa experiência que o senhor tem nessa área que eu pretendo seguir. Então, a sua contribuição é riquíssima para o meu desenvolvimento, né? Tanto acadêmico como futuramente profissional. Que legal. E na reta final agora, né, Gleison? Na reta final, graças a Deus. Parabéns pela trajetória bonita que você está fazendo, cara. Parabéns. Obrigado, doutor. Doutor, vou iniciar umas 10 perguntas, né? As perguntas vão ser do seu dia a dia, da sua experiência, né? Que vão somar comigo, né? Com a minha trajetória, tanto a parte acadêmica como a parte futuramente profissional. Tá bom? Tá certo. Vamos lá, primeira pergunta. Doutor, qual a sua formação, né? E qual área o senhor atua atualmente? Eu me formei em Direito, né, na Universidade Católica de Brasília, em 2017, e de lá para cá tenho feito algumas pós-graduações, né? Eu sou pós-graduado em Docência no Ensino Superior, aí, com esse interesse pela educação, né? Inclusive, isso aqui que nós estamos fazendo agora, né, nessa atividade aqui, e também no Tribunal do Júri, uma pós-graduação que eu não terminei, mas comecei ela e tenho que concluir, e também no direito público, né? Estou fazendo também uma pós-graduação em direito público. Mas a minha formação basicamente é essa, sou bacharel em direito. Bacana, doutor. E, doutor, por que o senhor escolheu, assim, a sua graduação, por que o senhor escolheu o direito? Eu escolhi o direito, assim, de forma assim, falando assim rápido, para ter uma profissão reconhecida pela sociedade, assim, uma profissão respeitada, admirada pelas pessoas, sabe? Para ser chamado de doutor, né? Eu lembro que eu até conto isso sempre, que uma vez eu fui na prefeitura e aí tinha lá um procurador que eu chamei doutor isso, doutor aquilo. Eu falei, cara, e eu estava fazendo vestibular, tinha escolhido outras duas opções de curso, era jornalismo e assistência social. Aí eu fui lá e depois disso mudei. Depois eu conversei com o procurador, também pela postura dele, pela forma até humilde de lidar com as pessoas, de devolver esse respeito que as pessoas tinham para com ele, né? De um lado, assim, é um doutor, mas uma pessoa muito simples, muito inteligente também. Então, isso no início me inspirou. Mas eu escolhi o direito porque é uma profissão extremamente respeitada, né? Acho que as pessoas respeitam muito o advogado. Verdade. Doutor, e assim, pegando essa parte que você falou aí da questão da sociedade, né, perante, como é visto pela sociedade, assim, ao seu ver, qual que é o impacto da sua profissão na sociedade? É muito alto, né? O direito, se a gente ligar aí o Jornal Nacional, assistir qualquer noticiário, certamente nós vamos ver notícias jurídicas, vamos ver atores, né, do mundo jurídico, advogados, juízes, promotores, procuradores, né? Então, o direito, ele sustenta a sociedade, ele ordena a sociedade. Então, ele é um alicerce, né? Uma forma que sustenta a sociedade. O impacto, né, do direito é muito grande na sociedade, mas falando assim, especificamente da advocacia, assim, acho que são quase 2 milhões de advogados no Brasil já, os advogados eles estão na luta diária pela justiça, né? E quanta injustiça que nós vemos, né, todos os dias no país, né? Por exemplo, se a gente for pensar em uma outra área muito importante também, como a área da saúde, da educação, nós temos assim muita falta de educação, né? Vemos falta de saúde, né? Nós vemos a importância desses profissionais. Num país tão desigual, com tanta injustiça social, nós vemos a importância de nós termos advogados e bons advogados para ajudar o cidadão a alcançar os seus direitos e a justiça, né? Verdade, obrigado. Doutor, quais são as maiores dificuldades ou desafios que o senhor vê assim na sua profissão da advocacia? Qual é o desafio? Na advocacia, né? Isso. Olha, a advocacia, eu citei assim, a grande quantidade de advogados, né? Muitos advogados, temos uma popularização muito benéfica do curso de direito, né? Hoje, na nossa cidade aqui de Águas Lindas, nós temos 2 cursos de direito, faculdade maior com muitos alunos, né? Eu me formei com bolsa no ProUni, que foi uma forma de ampliação a esse curso, que antes eram só as pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham, né, muito poder, não só econômico, mas também muita influência, que conseguiam ser advogado, né? E hoje, muitos criticam, dizem que tem muitos advogados no Brasil, tem que ter, né, o exame de ordem tem que ficar mais difícil para não ter tanto advogado, porque às vezes a gente forma e não consegue nem ganhar dinheiro na advocacia, não consegue sustentar, né? Então, esse é um grande desafio, né? O desafio de ter assim, uma estabilidade no mercado de trabalho, uma carteira de clientes, né?
Mas, assim, essa dificuldade, com o passar do tempo, eu sou um jovem advogado ainda, agora que eu estou com 8 anos de advocacia, com o tempo passa, né? Assim, é difícil, é uma grande dificuldade, mas a gente vai superando a cada dia, né? Com esforço, com dedicação, isso, assim, é uma dificuldade, mas que é superável. Então, assim, a grande quantidade de advogados, assim, é um desafio. É verdade. Eu lembro, estou só falando essa questão aí, né? Para mim também era um sonho, curso de direito. Tipo assim, eu iniciei na minha faculdade pagando, mas logo depois eu consegui uma bolsa da OABG, do governo, e foi o que me manteve, né? Me manteve. Eu sempre agradeço que me manteve, porque eu iniciei, mas com o decorrer das responsabilidades, tudo, a gente não consegue, porque é um valor alto para a gente tirar, né? A gente deixa de comer para, às vezes, né, deixa de lazer, deixa de um lazer, alguma coisa assim, né? Para poder realizar esse sonho. Cleiton, não só a questão econômica, assim, tem que trabalhar, tem outras atividades também, né? Eu lembro quando eu estudava, eu fiz algumas matérias no turno matutino por algum tempo e no noturno, né? E assim, era muito diferente, assim, os meus colegas que trabalhavam, que estudavam à noite, e os colegas que só estudavam, né? Sim. Isso é um privilégio. Eu sei que você também trabalha muito, e muitos dos seus colegas também, né, trabalham bastante para manter o curso, mesmo com a bolsa, né, a gente tem que comer, tem que, né, viver, e esse é um grande desafio, e assim, eu fico muito feliz com essas políticas públicas que ampliam, né, o acesso ao ensino superior, especialmente no direito, porque é o direito, é você como advogado que vai conseguir melhorar, né, a nossa cidade, o nosso estado, nosso país, né, isso é muito interessante. Muito bom. Doutor, falando dessa questão, né, de bastante advogado, dos desafios, né, eu queria saber como é que, assim, na visão do senhor, como é que o senhor lida com as questões éticas, né, no exercício profissional? Como é que fica essa questão ética, a parte mais aprofundando a profissão, né? Bastante advogados, nem todos são cordiais, tem aquele contato com o promotor, com o juiz. Como é que, assim, no geral, assim, para a gente ter uma ideia, como é que lida essas questões éticas, né? Que sabemos que vira e mexe acontece alguma coisa antiética, ou até mesmo com os próprios advogados, né? Às vezes, vamos dizer, covardes ali em alguns pontos, ou cobra mais barato, enfim, essas questões éticas mais da profissão. A ética profissional na advocacia, nós temos um código de ética na advocacia, inclusive, você que está aí você e os seus colegas estão na preparação para o exame de ordem, é muito importante, inclusive, para passar na prova da OAB, conhecer o manual de ética, né, da advocacia, mas eu diria que a ética na advocacia vai muito além de conhecer o código de ética, o estatuto da advocacia, porque aquilo que está escrito ali, o código de ética, as regras da profissão, que são muitas, devem ser assim, resguardadas e seguidas pelos advogados, elas são o mínimo. É o mínimo que todo advogado tem que ter, sabe? Mas a gente tem que, no dia a dia, superar essa ética. E é muito difícil, porque nós somos advogados, nós somos seres humanos, e vivemos numa sociedade cada vez mais, assim, injusta e antiética e difícil e selvagem, sabe? Onde as pessoas não se respeitam, as pessoas, até mesmo por desespero, nós falamos de questões econômicas, né, dificuldades econômicas, e nós vemos infrações éticas, por exemplo, da advocacia, por exemplo, captação irregular de cliente, você roubar um cliente de um colega seu. Isso, muitas vezes, vem dessa forma de organização social selvagem mesmo, de sobrevivência, né? Mas o advogado, ele precisa superar isso. Eu falei no início, né, que eu quis ser advogado para ser respeitado, mas o advogado, ele tem que merecer esse respeito. E assim, um advogado antiético, ele realmente mancha toda a classe profissional. Então, assim, nós somos uma ordem de advogados, né? De advogados, advogadas. Então, assim, é um grande grupo de advogados. A advocacia, ela tem, assim, um prestígio muito grande, porque realmente foram os advogados, né, que pensaram o Brasil, pensaram a nossa atual Constituição, todas as outras constituições, pensaram a República, pensaram tudo, sabe? Os advogados são essas mentes pensantes, criativas, estudiosas, intelectuais, né? Então, assim, nós precisamos honrar com esse legado dos advogados da advocacia. Então, nos entendermos, assim, mais do que com um escritório de advocacia, um advogado, eu
agindo eticamente, eu estou prezando pelo Cleidson, que quer ser um advogado, está dando aí de tudo para ser um advogado, e ele merece esse respeito. É um espelho bom, viu? O senhor é uma grande inspiração para mim, você sabe disso, né? Seu belíssimo trabalho, tanto como profissional, como pessoa, né? Eu tenho o privilégio de considerar, de visitar sua casa e vice-versa. Então, sim, conhecendo o senhor na íntegra, né? O senhor é inspiração, tanto como profissional como pessoa, viu? Parabéns. Eu sou suspeito para falar, mas eu sou seu fã. O senhor sabe disso. Tem uma frase, Cleiton, que fala assim, se as pessoas... Eu acho que é do Bezerra da Silva e acho que está adaptado, não é isso? Mas se as pessoas soubessem as vantagens, se o malandro soubesse as vantagens de ser ético, seria ético ao menos por malandragem. Porque, assim, quando a gente faz as coisas certas, as coisas acontecem. Eu acredito também em lei de reciprocidade, retorno, sabe? Então, assim, a ética profissional, e que bom que você escolheu essa pergunta, Cleiton, ela é muito importante, porque ela aproxima as pessoas. Se eu fosse uma pessoa antiética, se você fosse uma pessoa, um aluno antiético, que moral você ia ter lá na sua turma, na sua faculdade? Que moral você vai ter entre os advogados, né? Então, tem essa questão que é realmente central, muito importante, que não é só saber o que é ético e o que não é lá no Estatuto, é de você viver de forma ética. É verdade, obrigado. Então, doutor, o senhor é um especialista no direito criminal, é isso? Sim, eu sou advogado criminalista. Você sabe, né, Cleiton? Mas, assim, até falando para os alunos aqui de Águas Lindas de Goiás, minha advocacia é uma advocacia muito simples. Eu sou um advogado assim do meu bairro, aqui na Morada da Serra, eu atendo pessoas daqui, né? Então, assim, eu, por não ter defensoria pública aqui em Águas Lindas de Goiás, atuei desde o início como advogado nativo. E fui fazendo muitos júris, né? Então, e vocês conhecem bem o júri, né? Estão bem inteirados no júri aqui da cidade, no ambiente forense. Então, assim, aquela experiência de fazer muitos júris me moldou um advogado criminalista. Mas eu não faço só o criminal, mas, assim, o que eu sei fazer, as minhas grandes experiências e, assim, o que eu aprendi a fazer nesses 8 anos foi ser advogado criminalista. Bem feito, né? Porque quem já teve o privilégio de assistir viu que é uma verdadeira aula, né? Isso, muito bom. Conduz ali com maestria. Parabéns. Doutor, aproveitando esse gancho, como é que o senhor lida com esse preconceito que a sociedade tem com um advogado, em especial na área criminalista? Aquele famoso advogado de bandido. Olha, Cleiton, assim como eu falei que a questão da grande quantidade de advogados, né, com a dificuldade foi superada, isso tem sido superado a cada dia. Né? Com o tempo, eu vou entendendo isso, e eu via que assim, era um preconceito que eu mesmo tinha. Eu, como advogado, que fui sendo criminalista e às vezes ia defender um determinado crime, e eu tinha mais medo, assim, uma projeção do que as pessoas iam pensar da minha defesa, né? O que as pessoas iam como iam julgar, avaliar o meu trabalho. Então, eu percebo hoje que as grandes limitações assim de preconceito com o advogado criminalista, a maior que eu tive foi a que eu tinha em relação aos advogados criminalistas. E assim, com a minha própria atuação, né? E eu fui aprendendo a importância do advogado criminalista, fui vendo, né, como a sociedade a sociedade ela mais valoriza o advogado criminalista do que rejeita, ou tem preconceito. Sabe? Se você pensar assim, você falar, eu sou advogado, as pessoas, em geral, elas têm uma ideia que você é advogado trabalhista, previdenciarista, mas o grande estereótipo do advogado é um advogado criminalista, né? É um advogado criminalista. E eles entendem isso, sabe? Eu vejo que, às vezes, as pessoas têm uma revolta grande em relação a determinados crimes, determinados fatos, né? Fatos principalmente de repercussão midiática, né? Eu percebo hoje que, assim, o mesmo fato, digamos, um crime terrível, onde uma mãe mata um filho, um pai mata um filho, um fato que é noticiado na TV tem uma repercussão. Um fato que é anônimo, as pessoas elas até entendem, até estão mais propensas a querer dar um direito de defesa para aquele réu, um benefício de dúvida, sabe? Então, assim, o grande preconceito com os advogados criminalistas, eu vejo hoje, que ele é fomentado pela mídia, hoje pelas redes sociais, né? Mas, assim, nenhum superou o preconceito que eu tinha, que eu estou superando a cada momento. Só mais uma coisa, advogado criminalista, né? Eu percebo também que as pessoas toleram o advogado criminalista, porque
Quantos crimes nós percebemos no nosso dia a dia, né, Gleison? Quantos crimes, né? Assim, você vê desde a questão de beber e dirigir, a pessoa está bebendo, dirigindo, e pode ser pega a qualquer momento, nunca foi pega, mas ela já praticou um crime, né? Hoje nós temos aí tantas leis, o direito penal é tão inflado que existem tantos crimes, né? Você, por exemplo, dá uma palmada no seu filho, você chuta um cachorro, deixa um cachorro sem... não coloca água lá para o cachorro, aí pode ser maus tratos animais, faz um negócio que a pessoa teve um prejuízo muito grande, pode ser entendido como estelionato, tantas situações que podem ser entendidas como crime, né, hoje, que as pessoas entendem a importância do advogado criminalista, né? Então, resumindo assim, não precisa ser um bandido quanto mais, né? Para necessitar do advogado, né? Não é só pessoa comum assassino que precisa do advogado criminalista. Por exemplo, nós vemos no âmbito mesmo do... Você falou da ética, mas um tema muito importante para o advogado é a prerrogativa do advogado. O advogado tem suas prerrogativas. A violação de prerrogativas é crime. Então, quem pratica esses crimes? Quem pratica esse crime? São delegados, policiais, magistrados, promotores de justiça, que praticam ou podem ser acusados de praticar esse abuso de autoridade, por exemplo. Então, e eles precisam, né, de advogados. Nós temos agora, no contexto político, aí, ex-presidente da República, generais do Exército, todos sendo defendidos por advogados criminalistas. Então, a gente vê a importância, né? E que nem sempre, isso o advogado sabe disso, nem sempre a acusação ela é verdadeira, nem sempre quem está sendo acusado de um crime é criminoso. Mas, sendo ou não, bandido ou não, né, é um cidadão de bem, uma hora ou outra vai precisar de um advogado criminalista. Né? Agora, eu acho que as pessoas não gostam do advogado criminalista porque eles são caros, né? E tem que ser caros, né? Tem que ser caro. É verdade. Dá trabalho estudar, né, doutor? Dá trabalho. Tem que valorizar, é difícil. É verdade. Doutor, qual foi assim, a situação mais marcante que o senhor viveu profissionalmente? Edson, foram sem dúvida os júris, né? Eu fiz aí mais de 100 júris, até lá atrás dos meus livros ali. Eu vou até mandar um, Cleiton, para você sortear aí para o pessoal da turma, tá? E eu conto essas histórias, mas assim, foram inúmeras e todas ligadas ao júri, tribunal do júri, porque foi um palco assim onde eu realmente me vi sendo muito importante, sendo uma pessoa assim que estava no lugar certo, na hora certa, para fazer justiça, para colaborar com a justiça, muitas vezes até mesmo, independente se ele ia absolver ou não o cliente, mas ser aquela pessoa que teria ali estômago para atuar em casos sensíveis, difíceis, né? Outras vezes sendo ali uma pessoa combativa que, contra tudo e todos, todas as aparências ali, estava lutando genuinamente por justiça contra um exagero de um promotor de justiça, uma injustiça praticada aí num processo pela autoridade policial, até mesmo pelo Poder Judiciário. Então, assim, no Tribunal do Júri, não, assim, foram muitas as vezes que eu me vi, assim, emocionado por ser advogado, feliz, realizado por estar ali sendo advogado criminalista no Tribunal do Júri, né? Um tribuno, tinha aquela beca ali, sempre me emociona, né? Assim, sempre me emocionou e eu tenho certeza que vai continuar me emocionando por muito tempo. Doutor, como o senhor enxerga o papel social do jurista no Brasil? O jurista, assim, como um todo, não só na advocacia, o jurista como um todo, promotor, advogados, defensores, juízes, né? Como eu havia dito, né, no início, assim, a grande responsabilidade que os juristas tiveram na construção mesmo do nosso país, né? Tem um livro interessante que alguns advogados salvaram o mundo, né? E vai falar da participação dos advogados em todos os grandes momentos históricos, né, da humanidade, né? Mas, assim, de forma objetiva, nós vivemos num país de muita injustiça social, desigualdades imensas, né? E nós já demos um exemplo também. Tanto eu quanto você, nós somos bolsistas, né? Eu fui bolsista, você é bolsista. Eu entendi bem, né? Isso. Alguém está pagando essa bolsa. Essa bolsa vem de algum lugar. E é uma forma, eu já falei de política pública, alguém está pagando a nossa faculdade. Pagou a minha, está pagando a sua. E aí eu tenho esse compromisso e eu faço isso diariamente, fiz nos júris. Aqui, como não tem defensoria pública, quantas são as pessoas que a gente atende gratuitamente, ou paga como quer, do jeito que quer, ou não paga porque não tem condições de pagar, porque
Quando nós pensamos em justiça social, a distribuição de direitos sociais, não é só saúde, educação, moradia, que é direito social. A justiça, você ter acesso à justiça, também é um direito social. E nós vemos que os pobres hoje eles não têm acesso à justiça. Quando a gente pensa, quem precisa de um defensor público? Não é só o acusado de crime. A mãe que tem um filho que o pai não está com paga pensão precisa de um defensor público. No caso aqui, precisa de um advogado dativo. A pessoa que está sendo ali despejada de um imóvel, está sendo expulsa ali de um local onde viveu por muito tempo, né? Uma reintegração de posse precisa de uma defesa. Uma pessoa que está sofreu um golpe, né? De um aplicativo de banco, enfim, tantos os casos que no dia a dia eu vejo assim de pessoas reais que estão sofrendo e muito com a injustiça, mostra o grande papel social do advogado, que é você fazer justiça mesmo ali. Você ser aquele cara, o policial não é o que dá segurança? O cara me roubou ali. Não, vamos pegar a característica, vamos lá pegar o meliante. O advogado, quando a pessoa senta aqui e vem conversar comigo, ele teve um direito roubado. E ele quer recuperar isso. E aí, de acordo com a minha experiência, a minha visão de mundo e as minhas possibilidades, eu vou ajudar essa pessoa a recuperar a justiça. Isso tem um papel social, assim, fora de série. Muito fantástico, importante. Né, Vitor? Assim, eu acredito que aquele resultado, igual você falou dos júris, né? Muitas pessoas que não tinham condições, igual eu já presenciei, né? A mãe correndo, te abraçando, te agradecendo pelo aquele serviço prestado, né, ao filho dela. Eu lembro como hoje eu me emocionei muito, né? Aquele dia, e sem dúvida o papel assim, social é fantástico, né? Exercido pela advocacia. E é o que paga, né? Assim, quando eu falei nós temos esse compromisso, essa dívida com a sociedade, né? Essa dívida e que ela, assim, eu estou com 8 anos de advocacia, então até eu aposentar tem muito trabalho pela frente ainda, e não perder isso de vista, né? Muitas vezes, porque aquele estereótipo do advogado rico, né? Nós vemos os grandes advogados, Nelson Williams, os grandes advogados são referência, advogados de ostentação. É interessante, existe, né? Da série de TV, os suítes, ternos de bilhões, de milhares de reais, mas é possível. Mas a realidade mais próxima é aquela advocacia pé no chão, sabe? Aquele honorários ali que você vai ter que parcelar, vai cobrar o preço da tabela, mas vai ter que parcelar em 20, 30, 50 parcelas para a pessoa conseguir te pagar. E que se você vai para a advocacia só pensando em ganhar dinheiro, se frustra. Então, acredito que é muito mais importante você pensar no papel social do seu trabalho como advogado, não só advogado, né? Advogado, como juiz, como promotor, né? Enfim. Excelente, doutor. Doutor, o que o senhor considera essencial para quem deseja seguir nessa carreira, tanto jurídica como advocacia? Certo, aqui tocou aqui o telefone. O que eu considero essencial para o estudante de direito? Isso, para quem deseja seguir. Olha, eu responderia antes, até tinha anotado aqui, né? Você mandou as perguntas, falou assim, estudar. Mas pensando melhor, né? Acho que as pessoas falam assim, eu gosto de ler, eu vou ser advogado, porque eu vou ler lá o Vademecum, vou ler as doutrinas, os manuais, vou ler tudo. É importante gostar de ler, né? Mas eu acho que se comunicar, gostar de conversar, gostar de ouvir as pessoas, saber argumentar, ou gostar, pelo menos, dessa conversa e de adquirir técnicas, né? De persuasão, de argumentação, de lógica jurídica, é muito importante para o estudante de direito. Então, assim, os grandes estudantes de direito, assim como você, são grandes comunicadores, pessoas que comunicam não só com as palavras, mas com a presença corporal, né, com o sorriso. Isso é muito importante, isso é muito legal, sabe? Pessoas, eu acho que já passou a era, eu não sou dessa turma, do advogado snob, nariz em pé, né? Não, um advogado, sabe, que conversa, sabe conversar, sabe... Que o júri é isso. Já pensou lá no júri? Teve uma experiência. É verdade. Chega o advogado, nariz em pé, aquela coisa, aquela beca, e não comunica. Aqui, por exemplo, com jurados de Águas Lindas, né, que muitas vezes pode ser um servidor público, uma pessoa que ainda está socialmente está até acima, né, pensando assim no sentido de renda, né, de classe social, então é uma pessoa que não é tão simples quanto as testemunhas que estão lá
a vítima, o réu, os familiares do réu, mas eu acho que essa presença de simplicidade, de humildade, ela comunica muito bem e ela é muito importante. Eu acho que, às vezes, eu fico extremamente feliz, porque eu conheço você e tantos outros, né, doutores aí da Faculdade de Mauá, que são pessoas extremamente promissoras, mas humildes, simples, mas que têm um orgulho, sabe? Tem um brilho, tem um brilho no olho, sabe? E sabem comunicar. Então, acho que isso é o mais importante. Gostar de conversar, de se comunicar. Estou tentando aprender, né? Mas você nasceu com isso. Aprender. Isso é seu. Doutor, caminhando para o fim, né? Vou fazer uma última pergunta. Essa é mais de experiência, né? A gente falando com o essencial, mas agora vamos para a experiência, né? Assim, com a sua vasta experiência, né? Qual conselho o senhor deixaria para um estudante de direito que quer, assim como o senhor, seguir essa carreira na área criminal, advocacia, seja criminal ou não, mas qual conselho o senhor deixaria, assim, pessoal, da sua experiência? Muito, muito legal. Eu vou, assim, falar assim, do fundo do meu coração, sabe? Algo que eu tenho vivido, assim, como uma dor, ultimamente, né? E, assim, não percam esse brilho no olho, essa vontade, até um pouco que eu falei aqui anteriormente, como foi um conselho também, que é algo importante, mas não percam esse brilho no olhar, essa leveza, essa vontade de alcançar o que você quiser alcançar na advocacia ou no direito, com a sua formação, né? Porque, com o tempo, nós vamos vendo que assim, a gente não consegue mudar o mundo. Não consegue. E o mundo, ele é muito, mas é muito injusto. O mundo precisava, assim, de 20 milhões, o Brasil, no caso, precisava de 20 milhões de advogados, não 2 milhões. Assim, mas de advogados éticos, pessoas, sabe, que estudaram justiça, que sabem o que é a injustiça, né? Eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade e ter essa noção de que a injustiça ela é muito grande no nosso país. Tem muita injustiça. E não só no país, mas na nossa cidade tem muita injustiça. Então, o que o estudante não perca o brilho no olhar, a vontade, a coragem de querer lutar contra a injustiça. Porque, por vezes, a gente vê tanta injustiça, tanta indiferença. Às vezes, até você tem uma decisão judicial, um juiz ou alguém ali que foi indiferente, um outro advogado, né, que foi indiferente para uma injustiça, e às vezes a gente fica triste. E essa tristeza, fala gente, mas eu, né? Eu tenho um passado assim, que falo assim, não, eu não posso perder a vontade de lutar, sabe? A gente tem que continuar firme, lembrar o que me motiva a ser cada vez mais um advogado melhor, sabendo que nós vivemos num mundo de injustiça, mas a gente tem que lutar pela justiça, né? Assim, em resumo, Cleiton, é questão de bem contra o mal, sabe? E o bem é o direito. O direito, a justiça, a lei, ela tem que mirar o bem. E tudo de mal que nós vemos, tudo que é injusto, que é doloroso, que é sofrimento, que é violência, a gente tem que superar, né? E, assim, não é fácil, mas eu acredito que um dia, se a gente não desistir, a gente vai alcançar isso. Então, não perca esse brilho no olhar, essa vontade de fazer o bem. Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Cleiton. Excelente. A resposta foi... Não poderia esperar diferente, né? Eu que agradeço. Um abraço. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua rica contribuição aí. Eu quero cumprimentar quem estiver assistindo. Eu não sei quem foi o professor, professora que teve essa ideia tão importante. A Faculdade de Mauá, Cleiton, ela tem, assim, ela se destaca, eu vejo isso, desde logo no início do curso, eu vejo os professores levando os alunos para o tribunal do júri, lota o tribunal, e assim, as coisas que eu vi, mas eu sei que com todas as atividades, que o resultado nós temos visto, né? Antes mesmo de terminar o curso, vocês estão aí passando na prova da OAB, nós temos advogados formados aí, e que não é fácil, né? Mas, assim, vocês têm essa noção prática do que é advocacia. Eu acho que essa conversa, essa oportunidade de falar um pouco da minha experiência, ela é, assim, de uma inteligência, de uma sabedoria muito grande do professor, professora. Quem foi? À frente está a coordenadora, a doutora Laila, né? Coordenadora do curso de Direito. E o nosso professor também, doutor Douglas. Muito bem, então, professores que tiveram essa ideia brilhante. Um abraço, meu agradecimento. Tá certo, amigo. Conta comigo. Doutor, muito obrigado mais uma vez, viu? Fica com Deus e conta comigo, viu? Sempre. Valeu, Cleiton. Tudo de bom. Tirou 10, viu?
Valeu, obrigado. Valeu, meu amigo. Tchau.